Amada igreja, bom dia. Feliz sábado. Feliz sábado. Louvado seja Adonai. Vamos orar? Pai Santo, como é maravilhoso estar na Tua presença. Como é bom a gente poder fechar os olhos e pela fé contemplar o nosso Salvador. Porque o contemplar o Senhor nos permite através da lição que foi estudada, de um versículo que é lido, de uma oração que é feita, de um louvor que tão belamente é entoado. E sobretudo porque o Espírito Santo está a nos convencer do pecado, da justiça, do juízo. E obrigado pela proteção dos santos anjos, que tão bondosamente o Senhor tem diariamente nos concedido. Pedimos uma bênção toda especial para o estudo da Tua Palavra, entendendo que ela é a luz maior a iluminar os nossos caminhos. Por Cristo Jesus. Amém. Igreja, não tem como a gente não parabenizar, né, a Irmandade, a liderança desta igreja, pela espiritualidade que a gente percebe na atmosfera. Isso literalmente são de pessoas, homens, mulheres, crianças, jovens, o todo. E pessoas que têm um compromisso com a Adonai. A gente não pode deixar passar isso em branco. A gente que já foi líder, continua líder, sabe do cuidado e do zelo que a gente tem para com a casa do Senhor e da dificuldade, porque essa igreja tem uma mensagem ímpar que não é fácil. Não é fácil de se viver. Então, parabéns à liderança desta igreja, parabéns ao Celso pelo seu compromisso, sobretudo pela linda filha, com esse lindo dom. Eu quero comentar isso porque eu sou pai de 2 filhos, um casal, e eu sei da dificuldade que é a gente manter a juventude nessa fase, né, nessa idade, com o que o mundo está a oferecer, mas com esse compromisso para com o Senhor. E agradeço a Deus por rever pessoas amadas, queridas, pessoas que há um bom tempo a gente não via, né? Uma colega ali da Wesley, da faculdade. Então, é um motivo de gratidão a Deus. E, sobretudo, pelo convite que o Senhor nos fez através do irmão Vilásio. É um homem de Deus, eu estava comentando com ele. Eu fiquei sentido, porque lá na igreja do Jiquezinho ele fez uma temporada sobre o livro de Daniel. Eu só pude assistir 2 vezes, amados. Foi um estudo de peso, um estudo que Deus iluminou este homem com uma mensagem diferenciada. Então, parabéns também ao irmão Vilásio e pelo carinho que ele teve, né, para com a gente. Queridos, hoje a gente vai estar falando sobre 2 questões primordiais, que é festa e primícias. O nosso Deus é um Deus que gosta de festejar. Ele gosta de comemorar. Tanto é que o primeiro milagre dele foi aonde? Tem coisa mais bonita que um casamento, motivo mais de festas. Então é um Deus que gosta de estar na companhia de pessoas para se alegrar, festejar. E primícias é aquilo que você realmente tem do melhor, e do melhor você tira como primeiro para devolver, para entregar, para oferecer a Deus. E ontem à noite eu fiquei com uma dúvida e perguntei ao irmão Vilásio. Chegou aqui 2 sermonetes para a gente. Qual dos 2 vai ter uma festa amanhã das primícias? Mas depois de dar uma lida nas mensagens, me veio à mente aquele momento que está lá no livro de Marcos, em que Jesus ele dá aquele brado e diz: está consumado, está feito. E quando Jesus dorme, descansa, morre, o texto inspirado diz que as sepulturas se abriram, um grande terremoto veio, e santos que dormiam no Senhor acordaram, ressuscitaram. Quando você vai estudar o Salmo 24, o salmista foi inspirado pelo Espírito Santo para compor um salmo, um hino que os anjos cantariam no céu na chegada triunfal de Jesus após a ressurreição. E os anjos cantavam: quem é este Rei da Glória? E um cortejo de anjos respondiam: amados. Só que quando Jesus foi se apresentar, muitos daqueles santos que está registrado lá no livro de Mateus, que ressuscitaram, que acordaram, porque ele se entregou à oferta ao Cordeiro de Deus, morreu, o sacrifício foi feito. Daqueles que ressuscitaram, Jesus levou para o céu como primícias. Que privilégio! A serva do Senhor Ellen White diz que Jesus não foi para o céu sozinho, ele leva muitos daqueles santos ressuscitados
como a primeira safra, as primícias dos seus sacrifícios. Então, Deus estava a me incomodar sobre uma coisa, uma questão. Festa para Deus é quando existe arrependimento, mudança de vida. E não tem primícia que o Senhor mais almeja receber de cada um de nós do que vidas apresentadas no seu altar. E aí eu entrei no dilema. E eu peço agora, dizem que tem licença poética, né? Quero pedir licença para trazer uma mensagem que há muito tempo eu venho me debruçando sobre ela e que vai ter a ver com festa e com primícias, que nada mais é do que apresentar a Deus aquilo que Ele mais considera de valioso. Vidas que se converteram por causa do sacrifício maior, chamado Jesus Cristo. Amém. Ok? Então vamos ver em alguns particulares. Pode botar aí, irmão, para a gente ver o que é que essa história tem a ver conosco e tem a ver também com festa e com primícias. Você já ouviu falar desse personagem aí da tela? Jonas. Alguma vez no seu coração veio uma pergunta: essa história é uma parábola? É verídica? É uma ilustração? É um conto de fadas? Alguma vez essa história já te incomodou, sim ou não? Ela é verdade ou é mentira? Começando com o irmão Velázio, ele falou: olha, Sani, a gente estava contando sobre Daniel e alguns personagens da Bíblia que a gente quer ver no céu, reencontrar, quer dialogar. E ele estava falando desse personagem, e quando eu disse de algumas particularidades da mensagem dele, ele falou: Sani, a questão é que quando a gente vai pregar, a mensagem impacta aquele que está estudando a mesma, sim ou não? E essa mensagem tem que te preencher de tal maneira, ou te levar a fazer questionamentos para você poder ir além. A Bíblia diz que o pai de família é aquele que escava para tirar tesouros escondidos da terra. E Deus espera que você seja um questionador sincero e inteligente, para poder extrair mais verdades. Vocês já disseram que é verdade, não é isso? Sim ou não? Sim. Passa aí, irmão, por favor. Eu gosto muito desse pensamento do Blaise Pascal. Ele fala o seguinte: o coração tem razões que a própria razão desconhece. E eu poderia, nessa licença poética, tirar coração e colocar Deus. Deus tem razões, porque Deus é amor, né? Deus tem razões que a própria razão desconhece. Quando a gente vai de uma forma sincera e totalmente desarmado estudar o livro de Jonas, Deus vai nos apresentar verdades tamanhas que você fala: caramba, o amor de Deus tem uma razão para salvar, que é a razão dos anjos que não caíram, que a razão humana é capaz de penetrar, de entender, de compreender. O amor tem razões que a própria razão desconhece. Quando a gente também estuda o livro de 1 Coríntios, Paulo vai falar o seguinte: porque sendo livre de todos, fiz-me escravo de todos, a fim de ganhar o maior número. Finalidade, objetividade, qual é? Ganhar, apresentar como primícias diante do Senhor, não rendimento, não algo que você lutou, suou, embora Deus que tenha te dado, mas você depois de um trabalho recebe e vai levar como uma primícia. A maior primícia é ganhar o maior número possível. Mais uma vez reforço: Jesus, ao se apresentar diante do Pai, Ele vai com suas primícias, porque Deus entende que o céu é incompleto sem pessoas. De que adianta ter uma igreja tão bonita como esta se não tivesse ou não houvesse? Adiantaria? Então Paulo está dizendo: eu me fiz escravo de todos, porque tem uma finalidade: ganhar o maior número possível. Procedi,
Para com os judeus como? A fim de ganhar os judeus. Para os que vivem sob o regime da lei, como se eu mesmo assim vivesse. Para ganhar os que vivem debaixo da lei. Embora não esteja eu debaixo da lei. Ao sem lei, como se eu mesmo fosse, não estando sem lei para com Deus. Mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que vivem fora do regime da lei. Fez-me fraco para com o fim de ganhar os fracos. Fiz-me tudo para com todos, com o fim de ganhar, por todos os modos, salvar alguns. Tudo faço por causa do Evangelho, com o fim de me tornar cooperador. Com o fim de me tornar cooperador. Com quem? Com Ele. Com Ele. Amados, quando você se debruça nesse texto, você vai ver uma estratégia incrível que Paulo adotou para a sua vida, que era salvar. O que é que eu preciso fazer para salvar as pessoas, para me aproximar e para apresentar a mensagem que salva, salvífica? E aí, quando você pega esse finalzinho do texto, com o fim de me tornar cooperador, a gente entende que Paulo começou a imitar Cristo Jesus. Paulo está dizendo: eu me fiz de fraco para ganhar os fracos, me fiz de judeu para ganhar. Eu comecei a pisar nos terrenos em que as pessoas se encontravam. Passa aí, irmão, mais uma vez, por gentileza. Quando você, mais uma vez, vislumbra Paulo, e você vai ver lá em Atenas, no livro de Atos, Paulo está incomodado com a idolatria dos atenienses. Tem santo, tem imagem, tem culto para cada dia um Deus diferente. O coração de Paulo começa a ficar triste e sangrar por dentro por conta da idolatria. Mas ele vê um altar sem estátua, sem Deus, sem algo erigido, apenas uma frase embaixo: ao Deus desconhecido ou invisível. Ali foi o gancho, a oportunidade que Paulo precisava. E ele dizia: atenienses, vocês, sem saber, estão adorando o Deus verdadeiro, e é este Deus que eu vim apresentar. Paulo, em vez de se enfurecer com os idólatras, ele se enfurece com a idolatria, mas aproveita um contexto, a idolatria reinante, se faz de algo para aquela localidade, aquela realidade, aquela situação, e consegue apresentar, que a gente vai fazer um link para compreender a mensagem de Jonas. O que vamos encontrar aqui? Meu posicionamento em relação a essa mensagem. Vocês já deram o de vocês, quando eu perguntei: é verdade ou mentira a mensagem de Jonas? Vocês já disseram que não, foi isso? Não, que foi sim, que é verdadeira. O meu posicionamento é o mesmo do pastor Bulhão. O pastor Bulhão, quando ele estudava teologia, ele disse que tinha um professor que dizia o seguinte: olha, conhecendo o Deus que eu sirvo, se na Bíblia dissesse que Jonas engoliu o grande peixe e não o contrário, eu acreditaria. Conhecendo o Deus que eu sirvo. Então, se o homem, conhecendo esse Deus que ele serve, no contexto divino, seria capaz na mente dele de engolir um grande peixe, que dirás um grande peixe engolir um? O meu posicionamento também diz que é verdadeiro. Até porque o próprio Senhor Jesus, o nosso Salvador, afirma no livro de Lucas, que é um texto literal. Lucas 11:32, Jesus faz menção a Jonas, não como uma parábola, não algo ilustrativo, ele faz como um texto real, um acontecimento verídico. Então, o meu posicionamento também é que de fato é uma história verdadeira. Mas eu ficava incomodado. E esse incômodo me fez ter algumas perguntas que mereciam ter respostas. Por exemplo, quem era Jonas e qual era o seu caminhar com Adonai? Será que um outro texto, uma outra situação fala a respeito de Jonas? Ou o relato dele, a história dele está apenas registrada no livro que leva o seu nome? Uma outra pergunta: pode um homem respirar dentro de um grande peixe, sim ou não?
tem provas disso? Naquele tempo tinha roupa de mergulho, que os mergulhadores utilizam hoje? Sim ou não? Tem como você provar? E iremos tentar com muita humildade responder isso hoje. Qual foi a estratégia que Deus usou para que, através de Jonas, sua mensagem fosse ouvida e atendida? Deixa eu te perguntar uma coisa. Nós temos uma mensagem ímpar como Jonas teve. E não era uma mensagem fácil de Jonas como a nossa não é. A nossa mensagem é uma mensagem apocalíptica. A mensagem de Jonas é: Deus vai destruir. Era a última mensagem, a derradeira mensagem dada a um povo gigante, os ninivitas. Nós temos a última mensagem para esta terra, sim ou não? Sim. Existe uma outra igreja que tem uma mensagem como a nossa? Não existe. A última mensagem dada aos moradores desta terra foi destinada a nós, os Jonas modernos. Agora eu pergunto: é uma mensagem fácil de se aceitar? É fácil você dizer que o dia do Senhor é o sábado e o contrário, o dia espúrio é o domingo, e levar essa mensagem, todo mundo vai abrir o coração para ouvir? É fácil hoje você chegar e dizer: eu vou aqui no prefeito da cidade conversar com ele, e no mesmo momento você é atendido? É assim? Como é que Jonas, ele conseguiu que uma mega cidade, gente, se você for estudar a fundo, a Nínive não era uma cidade pequena, era uma mega metrópole, uma cidade gigantesca. E como é que uma cidade para jejuar em peso, e o rei recebe esse homem? Uma mensagem tão dura, apocalíptica, difícil. Essas perguntas me incomodaram. Então a gente vai ver uma estratégia que Deus utilizou fenomenal, bombástica. Existe uma outra fonte além da Bíblia que fala sobre Jonas? Existe algum relato de mais alguma pessoa que tenha sido engolido por um grande peixe e sobrevivido? Existe? Você já ouviu? E como é que você afirma que pode um homem respirar no ventre de uma baleia? E qual a relevância dessa mensagem para nós? Essas perguntas, em nome de Jesus, serão respondidas. Amém. Vamos lá no livro de Jonas? Vamos responder a primeira pergunta: quem era Jonas e qual é o seu caminhar com Adonai? Abra aí no livro de Jonas, Antigo Testamento, já oramos para ver a palavra do Senhor. Fica depois aí de Ezequiel, Amós, Daniel, depois de Daniel. Jonas capítulo 4. Jonas capítulo 4. Amém? Livro de Jonas, depois do profeta Daniel, Amós, Joel. É um livro bem pequenininho, fica antes de Miqueias e Naum. Jonas capítulo 4. Amém? Olha o versículo 2. Vamos ler o 1 e o 2. Com isso desgostou-se Jonas extremamente e ficou irado. E orou ao Senhor e disse: Ah, Senhor, não foi isso que eu disse entrando ainda na minha terra? Por isso me adiantei fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus clemente e misericordioso e tardio em irar-se e grande em benignidade, e que te arrependes do mal. Amados, aqui já vai me dar alguma noção de que Jonas tinha um caminhar com Deus, porque ele disse: bem sabias que o Senhor era, e aí começou a traçar características, atributos de uma personalidade, de alguém que pensa, que sente, de um ser: benignidade, misericordioso, bondade. Mas eu fiquei intrigado. Esse conhecer, será que era como o de Jó? Antes eu só te conhecia de
ouvir, mas agora, depois que tudo aconteceu, os meus olhos te veem. Ou seja, o meu conhecimento de outrora é o meu conhecimento diferente do de hoje. Antes eu te conhecia, disse Jó, de ouvir, porque eu ia para a igreja, meus pais me ensinaram, eu nasci numa adventista, porque na escola sabatina ouvi tuas histórias desde pequeno, de ouvir, mas agora tenho uma experiência real contigo, disse Jó. Então eu pensei, será que esse conhecer, esse sabia que Jonas está dizendo, era de ouvir ou de um caminhar com Adonai? Jonas, versículo 1, do capítulo 1, fala algo interessante para a gente poder caminhar nessa questão dessa resposta. Jonas 1, versículo 1 diz: veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de quem? De Amitai, dizendo. Agora, você vai abrir sua Bíblia no livro de 2 Reis. 2 Reis. Livro de 2 Reis, capítulo 14. Segundo Reis, capítulo 14, a partir do versículo 23. Segundo Reis, capítulo 14, a partir do versículo 23. No 15º ano de Amazias, filho de Joás, rei de Judá, começou a reinar em Samaria Jeroboão, filho de Jeoás, rei de Israel, e reinou 41 anos. Fez o que era mal perante o Senhor, jamais se apartou de nenhum dos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, que fez pecar a Israel. Restabeleceu ele os limites de Israel, desde a entrada de Ramate até ao mar da planície, segundo a palavra do Senhor, Deus de Israel, a qual falara por intermédio de seu servo Jonas, filho de Amitai, um profeta, o qual era de Gade. Amados, Nínive e o rei de Nínive não foi a primeira mensagem ou tarefa de Jonas. Jonas já tinha sido convocado por Deus para ungir reis ou alertar a reis. Jonas já tinha um caminhar com Deus porque ele era profeta, filho de Amitai. É por isso que eu pedi para você ler Jonas 1, versículo 1, porque teve um cuidado de apresentar quem era o autor e quem era o filho. Filho de quem? Ele era filho de quem? Jonas já tinha sido ungido e comissionado para falar mensagens relevantes e duras, convocado reis para se arrepender dos seus maus caminhos. Então quando Jonas diz, porque eu sabia que tu eras Deus clemente, compassivo, paciente, misericordioso, porque eu já tenho um histórico contigo, eu já tenho um caminhar com o Senhor, eu já conheço a tua personalidade, eu sabia que se o povo se arrependesse, o Senhor voltaria atrás e perdoaria. Se você não for um curioso e um questionador, você vai ficar no superficial da palavra. Mas se você com sinceridade levar tuas dúvidas a Deus, Senhor, por que isto? Por que andar por sobre o mar? Qual foi a finalidade ou o objetivo? E por que um homem ser engolido por uma baleia? Qual a finalidade e o propósito disso? Aí Deus fala, filho, vem cá, senta aqui, porque você foi sincero no perguntar. Não tem aquele pensamento na mira da verdade. Na mira da verdade, se você tiver a coragem de... A Bíblia... Deus ama tirar as dúvidas dos teus filhos. Eu sou pai. E quando um dos chega lá, pai, como é isso aqui? Eu sinto prazer da companhia dos meus filhos. Sinto prazer em conversar com eles, em compartilhar conhecimento. E assim eu vislumbro Deus. Jonas tinha um caminhar com Adonai. Jonas já tinha sido comissionado. Ali era uma tarefa a mais. Tarefa esta que foi para ele muito pesada.
Então a primeira pergunta eu fiquei satisfeito. Quem era Jonas e qual era o seu caminhar com Deus? A Bíblia me apresentou. Pode um homem respirar dentro de um grande peixe? Vamos prosseguir. Passa aí, irmão, por favor. Passa aí mais uma vez, outra vez. Hoje em dia, há pelo menos 2 grandes monstros marinhos das profundezas que poderiam facilmente ter engolido Jonas. Eles são o Balear Noptera musculus ou a baleia Sucurboton, o alien, ou o Rhinodon, típicos, ou mais conhecido como tubarão-baleia. Nenhum desses 2 possui dentes. Eles se alimentam de uma maneira interessante, abrindo suas bocas enormes, submergindo sua mandíbula inferior e correndo atrás da água numa velocidade incrível. Depois da água, quando respiram, eles engolem o que sobrou. Querida igreja, um animal como esse se subornou alien, a boca dele, com muita facilidade, tem a dimensão para incluir 2 cavalos inteiros. Imagina um homem. Eles não mastigam, eles apenas engolem. E no estômago, o suco digestivo, o suco gástrico, faz o papel da digestão. Não precisa mastigar. Então, uma baleia dessa não mastigaria. Entendem? Tem que ter uma lógica. A não ser que o sobrenatural entrasse em ação. Mas a Bíblia, nem o Espírito de Profecia fala de atos sobrenaturais nesse particular de Jonas. Então eu perguntava, como é que foi? Facilmente esses animais engoliriam. Ok, então já temos uma noção que hoje em dia existem grandes peixes, monstros marinhos que engolem 2 cavalos inteiros no mesmo momento. Pode passar, irmão. Aqui vamos responder a questão do respirar. Como é que Jonas fez para o ventre da baleia ter oxigênio? Estas baleias têm 4 a 6 compartimentos em seus estômagos, nessa região, em qualquer um dos quais uma colônia de homens poderiam encontrar 3 alojamentos. Eles podem até ter uma escolha de quartos, caso aqui fosse dividido, pois o interior da cabeça dessas baleias é uma excelente câmara de armazenamento de ar, uma ampliação do seio nasal. O que isso quer dizer? As baleias, elas não é que respiram debaixo d'água, ela é como o ser humano. Nós temos que segurar o ar, sim ou não? E a gente desce e com o ar que nós ali seguramos nos pulmões, permanecemos um tempo debaixo d'água. A baleia tem o mesmo processo. Elas, no momento em que saem para poder se alimentar, elas também vão armazenar uma quantidade de ar suficiente para poder ficar imergida na água. Mas onde é que fica o oxigênio contido? Nas câmaras, no seu estômago e também na parte da cabeça dessas baleias. Onde é que Jonas ficou 3 dias e 3 noites? Em um dos armazenamentos de ar da baleia. Que Deus incrível, irmãos. Não é conto de carochinho, não é história inventada, não é parábola, é real. É possível, é verdadeiro. Louvado e engrandecido seja Deus. Tem como e existe a possibilidade. Agora, para mim, estava fazendo sentido, não era duvidar, está na Bíblia, eu acredito. Mas eu queria saber, Senhor, como é que isso aconteceu? Como é que isso me fez lá? Se não tem atos sobrenaturais descritos na Bíblia e nem no Espírito de Profecia. E quando a gente vai estudar, vai na ciência, vai na biologia, vai querer respostas, vem essas respostas. Vamos mais além? Mais uma. A outra pergunta que me incomodava. Está ficando claro aí, não? Sim ou não? Está interessante, sim ou não? Eu posso parar? Como é que Jonas, com essa mensagem dura, chamou a atenção de um rei?
como é que uma mensagem apocalíptica para uma mega metrópole, uma nação inteira, e leva um povo a jejuar. Sabe por que estou dizendo isso? Eu vou falar com muito respeito aqui, viu, irmãos? Vocês são maduros. O nosso pastor Luiz Gonçalves, quando ele começou logo, ele ainda não era pastor. Eu ainda tenho os DVDs. A mensagem dele era dura. Era novinho. Lembra do irmão Chega Mais Perto, sim ou não? A mensagem, irmãos, era tão dura que ele literalmente chamava o pecado pelo nome, apresentava quem era besta, falava do papado. Mas depois que ele se torna pastor, vai para Novo Tempo, ele não pode transmitir a mesma mensagem para não antecipar uma perseguição desnecessária. Então ele tem que embalar essa mensagem dura em uma roupagem, tem que florear a mensagem. Vocês estão me entendendo, sim ou não? A mesma coisa somos nós hoje. Só que Jonas, ele não floreou a mensagem, era uma mensagem apocalíptica e dura, e despertou a curiosidade do povo, e o povo aceitou. Nós temos também essa mensagem apocalíptica e dura, mas como é que uma nação vai parar o mundo para entender sobre a marca da besta e a marca de Deus? E qual foi a estratégia que Deus utilizou então para que Jonas tivesse evidência? Amados, para você compreender o impacto disso, eu trouxe aqui a história do Isaquias Queiroz dos Santos. Ele é de Baitá. Esse homem, ele se tornou o primeiro brasileiro a conquistar 3 medalhas em uma única edição dos Jogos Olímpicos, lá em 2016, que aconteceu no Rio de Janeiro. Eu não sei se você se lembra, mas o Isaquias, ele foi medalhista de prata em canoa individual de 1.000 metros. Ele também ganhou medalha de bronze em canoa individual de 200 metros. E ele conseguiu medalha de prata em canoa dupla de 1.000 metros. Aqui estão as 3 medalhas que ele conquistou. Ele até está mostrando, olha, 3. Só que o que me chamou a atenção é que nessas vitórias, ele se tornou evidência. As câmaras, os holofotes. Na época, a presidenta Dilma foi falar com ele. Esse homem, para ganhar promoção, conseguir roupa para treinar, era uma dificuldade que só. Eu estava vendo o relato dele. Quando esse homem voltou para a cidade de Baitá, ele foi recepcionado como se fosse Deus. A cidade parou. Os deputados e vereadores e o prefeito da cidade, que custava receber um homem desse, um esportista, para ter a roupa, treino, isso, se a presidenta Dilma foi falar com ele, imagine o prefeito da cidade de Baitá. Percebem? Um evento aconteceu, deixou este homem em evidência, e agora a cidade parava para receber ele como Deus. Vocês estão entendendo a colocação como Deus, não é isso, irmão? Uma referência. A cidade parou, um trio fez com que ele entrasse na cidade sendo saudoso. Por quê? Um evento aconteceu e deixou esse homem em evidência. Passa aí, irmão. Para que você entenda o contexto da situação de Jonas, você tem que entender a cultura, principalmente da divindade dos ninivitas. Dagon é um peixe-deus que gostava de popularidade entre os povos da Mesopotâmia e também da costa mediterrânea. Aqui são algumas escavações, uma foto literal, e mostrando o sacerdote de Dagon com a sua vestimenta do peixe-deus, adorando o mesmo. Para você ter uma ideia, Dagon também é mencionado várias vezes na Bíblia. No livro de Juízes, quando Sansão foi derrotado, seus olhos perfurados, ele foi levado ao templo de Dagon, o templo do peixe-deus, e foi apresentado como um troféu. Dagon nos deu o guerreiro dos hebreus, fez com que derrotasse o Deus dos hebreus, e ele agora é o nosso troféu, está sendo apresentado a Dagon. Mas também foi mostrado no livro de 1 Samuel, quando a arca é tomada, ele vê aquela cena, cai daquele local alto e morre, e a arca é levada. E sabe para onde foi levado?
para o templo de Dagon, o peixe. E foram colocados também como um troféu. Sansão, agora a Arca da Aliança. Só que no dia seguinte, foi encontrado pelo sacerdote de Dagon a estátua de Dagon derrubada diante da estátua, diante da Arca da Aliança. Levantaram a estátua. No dia seguinte, o mesmo episódio, porém, os braços e a cabeça tinham sido decapitados. A serva do Senhor diz que um anjo de Deus derrubou a estátua no primeiro dia, e no segundo dia, além de fazer a mesma performance com uma espada, arrancou, mostrando reverência para com um objeto que significava o símbolo da presença do monarca do universo. Aleluia. Louvado seja o Eterno. Dagon também foi apresentado no livro de 1 Crônicas, capítulo 10. Saul, quando foi morto, ele mesmo se matou. Mas quando aquela campanha militar acabou e os despojos foram saqueados, quando encontraram os ninivitas, os filisteus, quando encontraram, os filisteus também eram como os ninivitas, adoravam Dagon. Quando encontraram o corpo de Saul, decapitaram sua cabeça, pegaram suas armas e levaram ao templo de Dagon e colocaram a cabeça de Saul diante de Dagon, dizendo: o nosso Deus nos deu o rei de Israel. Para vocês terem uma ideia da proeminência de Dagon, o peixe de Deus. Querida igreja, deixa eu ver mais. Assim, imagens desse Deus foram encontradas em palácios, em templos em Nínive, em toda a região. Eu não sei se você sabe, Nínive foi redescoberta no século XIX, em meados do ano de 1800, depois de mais de 2.500 anos de obscuridade. Mas isso aqui deu trabalho, viu? Estudar essa questão aqui levou um tempo, mas me satisfez e eu acredito que vai somar para com a igreja. Segundo Sir Austin R. White, que narrou a redescoberta de Nínive em sua clássica, e aqui vai estar o livro, né, Descobertas em Nínive, a circunferência da grande Nínive era viagem de exatamente 3 dias, como registrado em Jonas 3:3. Eles fizeram um percurso a pé, e literalmente a extensão da cidade levou 3 dias para ser percorrida, como aconteceu com Jonas. Detalhes que hoje é comprovável. Para você ter uma ideia, quando foram fazer o filme Conan, eu não lembro se é o Bárbaro ou o Destruidor, com o ator Arnold Schwarzenegger. É o segundo filme do Conan, feito por esse ator. Eles foram estudar a cultura da época e colocaram o centro da cultura, o Deus presente naquela época, Dagon. E para você ter uma ideia, Conan no filme, ele tinha que, com uma donzela, resgatar um chifre que fazia parte da estátua, que daria a essa estátua a capacidade de trazer Dagon à vida. E literalmente é apresentado ali um peixe Deus. Irmãos, que coisa tremenda. As pedras do quebra-cabeça começaram a se encaixar. Passa aí, irmão, deixa eu ver se é o próximo. Pode passar, deixa eu ver se é o próximo. Pode passar. Antes de entrar aí, volta, pode voltar. Pode deixar no anterior, pode deixar aí. Queridos, lembram de Paulo? Eu me fiz de judeus para ganhar os... Me ajudem? Os judeus, me fiz de fraco para ganhar e forte para ganhar, para me tornar cooperador com ele. Uma estratégia que o próprio Deus utiliza. Imagine a cena. Faça aí, irmão, mais uma vez, 2 vezes, para ver se tem aí. Faça mais uma. Oh, eu não coloquei não. É a estátua de Iemanjá. Tá aí, passa e bota lá na estátua. Volta, aí, deixa aí. Antigamente, e hoje ainda segue a mesma tradição de adorar divindades diante do mar. Para você ter uma ideia, em Israel, os israelitas, quando estavam presos no Egito, a primeira praga que Deus direcionou foi para o rio Nilo. Por quê?
A adoração era feita diante de um rio, ou diante de águas, diante do mar. Uma cultura que não cessa. Se no tempo de Moisés a adoração era feita diante do mar, eu pergunto a você, se para adorar um peixe-deus, Dagon, qual é o melhor local para adoração? É diante da terra? Um peixe-deus. Habita onde? Diante do mar. Adoradores de Iemanjá. Imagine se de repente, quando vai se levar oferendas, aparece uma mulher andando por sobre as águas. Eu pergunto, vestida nesse traje, eu pergunto, essas pessoas acatariam uma mensagem dessa mulher, sim ou não? Sim ou não? Sim. Agora pense comigo. Adoradores de Dagon, diante do mar. Dagon, dá-nos a tua orientação. Dagon, aparece, mostra-nos o teu direcionamento, o que você quer para nós. Dagon, se revele a nós. E um grande peixe aparece, e dele sai um homem, com uma mensagem apocalíptica, dizendo que se não há arrependimento, haveria destruição. Rapidamente, adoradores de Dagon levariam esse homem diante da presença do rei, sim ou não? Sim. Caramba! Eu agora entendi o porquê que Deus utilizou todo o contexto de uma baleia. Entrou na cultura dos ninivitas, entrou na cultura de adoradores do peixe-deus, utilizando um grande peixe com uma mensagem que de outra maneira eles não acatariam, eles não se posicionariam a favor. Louvado e engrandecido seja esse Deus. Amém. Sabe por que a rixa de Satanás para com Cristo é maior do que para com o Pai e para com o Espírito Santo? Queridos, se você for estudar com seriedade e sinceridade, você vai ver que Jesus em muitos momentos se apresenta como Miguel, o príncipe do exército celestial. Literalmente ele se torna ou se transforma em um anjo. E Satanás olhava, Lúcifer, ele é um ser como eu, ele é igualmente a mim, porque ele tem supremacia e eu não. Jesus, ele se fazia de anjos para falar a linguagem, ele se fez de humano para falar a sua linguagem. Ele não se importaria para falar a linguagem dos ninivitas, da qual só eles entenderiam. Começam a compreender. Paulo disse, eu me fiz porque eu quero ser cooperador com ele, porque ele se fez de humano. Ele estava entre pecadores, como se fosse um sem o ser. Essa história, pela primeira vez há 20 anos de Adventista, começou a fazer sentido para mim. Não é que eu duvidava, mas eu percebi que Deus, ele para salvar, lembram do início? O amor tem razões que a própria razão desconhece. O que para você e para mim seria uma aberração, para salvar, Deus faz qualquer loucura, entra em qualquer ambiente que eu e você não teremos coragem de entrar, por causa da nossa religiosidade, que não é cristianismo, é religiosidade fraca. Nós nunca, se fôssemos no tempo de Cristo, falaríamos com um samaritano, ainda mais mulher, mas ele foi lá. Esse Deus vai em lugares que a gente não vive. Esse Deus não vive religião, ele vive cristianismo. A primeira vez que eu compreendi o porquê da necessidade da batalha. Nosso Deus é onipotente, onisciente, onipresente, sim ou não? Sim. E como onisciente, ele sabe todas as coisas? Sim. E Deus olhou assim e falou, caramba, se você for ler, estou tentando lembrar a versão atual, a versão jovem, que está disponível para nós, mas agora não vou conseguir me recordar. Nessa linguagem atual do Espírito de Profecia. Mas se você for ler, você vai perceber detalhes de um Deus que percorre pelo tempo e ele pensa qual é o melhor mensageiro para essa realidade. Então ele notou, se eu mandar esse profeta, ele vai obedecer. Se eu mandar aquela outra, ela vai. Eu preciso de um profeta que vá fugir. Porque nesse fugir,
eu vou engrandecer ainda mais o meu nome. Eu vou ter condições de entrar em uma cultura que de outra maneira não aconteceria. Eu preciso de um homem que vá para um local e nesse local eu faço ele ser engolido por Dagon, entre aspas. Amados, eu não sei se isso aquece teu coração, mas eu vejo um Deus tão comprometido em salvar, que Ele pega aquilo que pra gente é uma aberração. Ele entra em um centro de macumba, de candomblé, de espiritismo, aonde for, se tiver um ser humano sincero que quer desesperadamente a graça dele, Ele comparece. E Ele não se importa de ser chamado de Dagon, de Iemanjá, seja lá do que for, de um Deus desconhecido, mas que quer se fazer conhecido, que quer mostrar seu amor e quer salvar. Vocês estão compreendendo isso? Para Lúcifer é uma coisa inconcebível um Deus tomar a forma humana e nunca mais perder essa forma por toda a eternidade. Ellen White diz que se Jesus assumisse a forma de Adão, a forma humana, antes da queda, já seria um ato de extrema humilhação. Antes da queda, tudo perfeito, 4 metros de altura, corpo incorruptível, de extrema humilhação. Mas foi depois de 4.000 anos da história do pecado, é que ele assume a forma. Você compreende isso? E o quanto mais entrar na cultura de Dagon, como a gente está distante do papel de levar uma mensagem que salva e não uma mensagem que apedreja. Mas volta aí, ficou claro, irmãos? Ficou respondido? Volta aí. Então Jonas, pode deixar gravado, Jonas como Ezequias, aconteceu um fato que deixou ele em evidência. Algo aconteceu que aquele ser que ninguém daria crédito agora é procurado e é colocado pelos próprios adoradores de Dagon diante das autoridades. Autoridades estas que tinham poder de dizer: olha, ninguém come, todo mundo tira as vestimentas de pompa, veste pano de saco e vamos clamar a esse Deus que foi enviado por Dagon para que tenha misericórdia de nós. Caramba! Até hoje essa mensagem me toca. Quando a ficha caiu para mim, eu falei: Deus, como Tu és lindo, como Tu és belo, como Tu és grandioso. No século 3 a.C., um sacerdote historiador babilônico chamado Beroso escreveu sobre uma criatura mítica chamada de Oanes, que, de acordo com Beroso, emergiu do mar para dar sabedoria divina para os homens. Estudiosos geralmente identificam esse misterioso homem-peixe como um avatar do deus água babilônico Ea, também conhecido como Equim. Por que eu trouxe essa informação? Século 3 a.C., um sacerdote e historiador, não é apenas a Bíblia e o Espírito de Profecia que falam sobre Jonas. O estudioso do templo babilônico já falava sobre uma criatura mítica que emergiu do mar para trazer sabedoria aos homens. E temos também Flávio Joséfo, ele nos seus estudos vai falar também sobre as antiguidades dos judeus e sobre Jonas. Então, respondendo à pergunta, é apenas a Bíblia que fala sobre Jonas? Temos outras fontes também falando desse personagem. Pode passar? Lembra que eu perguntei, você conhece mais alguma história, algum relato além do Jonas, que foi engolido por uma baleia e tenha sobrevivido? Amados, James Berkeley era um marinheiro inglês que no final do século XIX foi engolido inteiro por um cachalote. Aqui está o retrato de ambos, retratos fidedignos, reais. Ele foi encontrado dias depois no estômago do cachalote, que foi morto na constipação. Você encontra aqui na Wikipédia, e colocando no Google, só colocar James Berkeley. Como foi essa história? Nós sabemos que o óleo da baleia, ela tem um grande valor.
A gente hoje fala muito sobre ômega 3, não é isso? Sim ou não? Sim. E a gente vê a procura, os benefícios. O óleo da baleia sempre foi procurado. E tem caçadores que ficam aí invernos, ficam uma temporada grande no mar, caçando baleias para extrair pele, gordura, enfim, vender. E esse James, um marinheiro, nessa busca por uma das baleias, ao soltar o arpão, ele perde o equilíbrio e cai no mar. A baleia, já ferida, retorna e o engole. Os marinheiros continuam a caça. Depois de 3 dias conseguem capturá-la. E agora, depois de morta, começa a abrir a baleia. Quando vai para a parte do ventre, percebem um volume maior e algo se mexendo. Quando abrem, depois de 3 dias, encontra o seu colega vivo dentro da baleia. Quando ele recobrou a consciência, lhe deram alimento, ele estava mais calmo. Ele contou a história. Ele diz todo esse interim que se desequilibrou, caiu, e que ele só lembra da baleia vindo ao seu encontro e depois tudo se tornou escuro. Ele passou por uma passagem escorregadia, porém com pouco acesso de água. E ficou em um local que ele só fazia tatear, mas muito quente. Ele começou a socar o local. E lá tinha ar, mas pouco ar. E depois apagou. E só se recorda de ser sacudido pelos colegas. 3 dias depois. Ele é chamado de o Jonas moderno. Na época as pessoas pagavam um shilling, que era a moeda da época, para poder ter contato com Jonas da atualidade. E chamava atenção no relato é que a pele do James Barclay não tinha pelo nenhum. Ele era meio calvo, e ele era cabeludo, né? Cabeludo assim, tinha uma cabeleira avantajada. Só que tinha manchas também na pele. E a ciência comprova que é por conta do suco gástrico, já fazendo o processo de digestão. Amados, uma mensagem apocalíptica, uma aparência fantasmagórica, porque Jonas passou um tempo na baleia, deu ainda mais proeminência a essa mensagem para que fosse acatada como divina, como dos céus. Passa aí. Aqui eu vou falar com muito respeito, igreja, e o que entra na nossa situação para o momento presente. Por que Deus deixou registrado a história de Jonas? Porque a história desse homem é a nossa história hoje. Dagon e os seus sacerdotes literalmente vestiam essas roupas. Era a roupa de um peixe. Olha lá a couraça, ou a parte de cima. Era a boca de um peixe para cima. Existe a adoração a Dagon hoje em dia? A mitra do pato, literalmente, foi estudada com a mesma mitra dos adoradores de Dagon, dos sacerdotes de Dagon. Deus hoje tem o Jonas atual, uma mensagem única, porque a adoração a Dagon voltou, ela nunca se perdeu. Paulo afirma em 1 Tessalonicenses sobre aquele que se assenta no trono de Deus, se fazendo como se fosse o próprio e trazendo todas as aberrações. Em Apocalipse é chamado de Babilônia, a mãe das meretriz. A adoração a Dagon nunca deixou de existir. Nos alcançou e ainda é presente em nossos dias. A mitra, chapéu do pato, veio de Dagon e tem a forma de um peixe com a boca aberta para cima. Ele usa a mitra da mesma forma como usavam os sacerdotes de Dagon, o deus pagão dos filisteus. Amados, isso aqui não é invenção, é estudo, é história, é comprovação. Passa aí. Queridos, Jonas tinha uma mensagem de advertência ao mundo ninivitas. Sim ou não? Sim. E nós também temos. Jonas estava dormindo
E um evento externo, que foi a tempestade, teve de despertá-lo. As pessoas no barco ficaram incomodadas, falaram: a gente nunca viu uma tempestade como essa, vamos morrer, cada um aí ora para o seu Deus. Tem alguém mais no barco? Tem um homem lá no convés dormindo. Foi acordado. Olha o seu Deus, vamos morrer. Um evento externo acorda aquele mensageiro com a mensagem verdadeira para poder apregoar. Aí ele começa a dizer: é porque estou fugindo de Deus, tinha uma mensagem. E veja que ele não se joga no mar, ele diz: me lancem. Um evento externo, algo teve que acontecer para a mensagem ser apregoada. O que é que essa mensagem tem a ver conosco, a mensagem de Jonas? Tudo, irmãos! Aqui diz, contando sobre as virgens da parábola que Jesus contou, como Jonas estava dormindo. Jesus disse que as 10 virgens estavam como? Antes da vinda do noivo? Acordadas? Dormindo. Como Jonas, nós estamos dormindo. Mas um evento externo é que irá nos acordar. Eis que houve um grito: eis o noivo. Eis o evento externo nos acorda. Perdemos tempo. Temos que falar, temos que apregoar. Ai, irmãos, que coisa tremenda. A mesma mensagem descrita de Jonas é a nossa. E é um evento externo que nos lança. Jesus diz em Apocalipse: porque vocês não são quentes nem frios, mas são mornos, eu estou pronto a expelir, a vomitar. Sim ou não? Não é assim que está escrito? É Deus que vai expelir esta igreja, que vai jogar esta igreja para apresentar a mensagem. Porque nós somos o Jonas Fujão. Nós somos medrosos. Nós não queremos levar a sério a responsabilidade que nos foi otorgada. A paciência de Deus para com Jonas é a paciência dele para com esta igreja. E ele disse: não, profeta Fujão, é contigo que eu vou cumprir a missão. Maísa fala muito bem disto. É com essa igreja débil, defeituosa, fraca, falha, que Deus vai cumprir a missão. Ele não vai levantar outro Jonas, ele não vai levantar uma outra igreja, ele não vai levantar outro povo. É com esse povo que ele vai cumprir a missão. Louvado e engrandecido seja Deus. Amém. É com você. Deus realizou. Já falei sobre isso, né? Jonas teve que ser expulso, vomitado do navio. Nós também estamos quase sendo vomitados. E Deus realizou o seu propósito através de um profeta falho. O Senhor realizará seus desígnios através de uma igreja profética, porém falha. O que é que isso tem a ver contigo e comigo? Tem tudo a ver. E o que é que isso tem a ver com primícias? Deus olhou para aquela população e Ellen White descreve que ele viu pessoas sinceras, que se tivesse a oportunidade de ouvir uma mensagem de reprovação, esse povo se arrependeria. Então, a colheita que Deus quer tem que convergir para uma única finalidade. O que Jesus foi fazer ao se apresentar ao Pai? Ele não foi só, ele levou primícias, ele levou pessoas. Deus não quer destruir o mundo sem antes salvar as pessoas. Primícias tem a ver com o ser humano. E Ele quer dizer para você e para mim hoje: eu deixei na Bíblia a história de Jonas, porque é a sua história. E essa história vai se repetir. Mas tem um detalhe: ela vai se concluir com você ou sem, mas Ele quer que seja com você. Estão compreendendo? Que Deus possa nos abençoar. Amém. Eu quero pedir para a nossa mensageira finalizar com a música que ela cantou em uma das partes aqui do início, é uma música que me toca muito. E ela canta com uma força, com uma energia que me cativa, que me impressiona. E falando de impressionar, eu oro ao Senhor Jesus, para que você entenda que não existe festa, celebração sem salvação de almas. E não existe primícia sem pessoas sendo levadas. E de nada adiantaria pregar o que estava no sermonete se eu não trouxesse um acordar para a igreja, um saco de
e que Deus possa nos abençoar mais uma vez.
Percebemos, Senhor, que esse dia está se aproximando. Verdade, Senhor. Essa verdade aquece o nosso coração. Aleluia, Deus. Não tem preço Verdade, saber que um Senhor. dia iremos contemplar a face do nosso Salvador. Amém, Senhor. E que tudo que passamos aqui vai ser coisa do passado. Verdade, Deus. Essa doença maldita, a Covid, a pior doença de todas, o pecado Verdade, Senhor. e a morte serão tudo destruídos. Amém, Senhor. E estaremos para todo sempre na tua presença. Isso foi o teu nome, Senhor. Nos dê essa fé inabalável. Conduza-nos no nosso caminhar na tua proteção e na inspiração do Espírito Santo. Amém, Senhor. Que o Senhor possa nos ajudar, como ajudaste a Jonas a cumprir a missão, porque esse mundo precisa ser alertado. Verdade, Deus. E o Senhor nos confiou tal mensagem que anjos já teriam feito, mas o Senhor que quer que seres mortais, pecadores, ajude outros pecadores a encontrar o caminho da salvação.